Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal. Nós vamos fazer mais uma aula sobre integrais duplas, né? Hoje partindo da situação de aplicação de integrais duplas como cálculo de área e volume. Especificamente na aula de hoje ainda cálculo de área. Então o exemplo que a gente tem aqui é o seguinte: ache a área do gráfico, da região gráfica, né, delimitada pelos gráficos de y igual a 8 menos x quadrado sobre 2 e y igual a 2 menos x sobre 2. O que a gente precisa fazer aqui é determinar as intersecções. Tá? Por quê? Porque para a gente calcular a área aqui, tem que ser uma região fechada. Então, se eu tenho y igual a 8 menos x quadrado sobre 2 e y igual a 2 menos x sobre 2, eu vou igualar as duas, que vai ficar assim, ó, 8 menos x ao quadrado sobre 2 é igual a 2 menos x sobre 2. Dá para organizar da forma que fica mais simples. A gente pode tirar o mínimo dos dois lados, pode deixar os 2x para os dois lados, enfim, o que ficar melhor. Tá? Se eu deixar aqui, ó, o menos x ao quadrado sobre 2 na posição que ele está, o menos x sobre 2 vai passar positivo, o 2 permanece na posição e o 8 que está positivo vem negativo, aqui o denominador é comum, vai ficar menos x quadrado mais x sobre 2 igual a menos 6. Passando a multiplicação cruzada aqui, eu vou ficar com menos x quadrado mais x igual a menos 12. Menos x quadrado mais x mais 12 igual a zero. Que é uma equação de segundo grau. Tá? Então, equação de segundo grau, vocês podem fazer, por exemplo, por Bhaskara. Ou pode fazer por soma e produto, o que achar mais conveniente aqui na resolução. Tá? Se a gente fizer por Bhaskara, fazendo rapidinho aqui, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de 1 menos 4 vezes menos 1 vezes 12 mais 48, dividido por 2 vezes a. Então vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz de 49, que é 7, dividido por menos 2. Menos 1 mais 7, 6, dividido por 2, x' é igual a menos 3. Menos 1, menos 7, menos 8, dividido por menos 2, 4. X igual a menos 3 e x igual a 4 são os pontos de intersecção. Tá? Bom, o que a gente vai fazer com esses pontos de intersecção? A gente vai marcar esses pontos no gráfico aqui, tá? Esqueci de marcar aqui. Bom, esse gráfico aqui, ó, y igual a 8 menos x ao quadrado sobre 2, esse gráfico aqui é de uma parábola e voltada para baixo por conta do negativo. E este aqui é o gráfico de uma reta decrescente por conta do x negativo. Beleza, vamos fazer um esboço do gráfico, a gente não precisa do gráfico inteiro. Tá? Por exemplo, eu sei que elas se encontram no 4. Quando x for 4, aqui, 4 ao quadrado 16, 16 dividido por 2, 8, 8 menos 8, 0. Quando x for 4, o y vai ser 0. Aqui é a mesma coisa, 4 sobre 2, 2, 2 menos 2, 0. Então elas se encontram no 4 para x, 0 para y, aqui nesse ponto. O outro ponto de encontro é no menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. O menos é da equação. 8 menos 9 meios, que seria 16 meios menos 9 meios, 7 meios. Para conferir que isso funciona aqui, 2 menos 3 meios, 2 mais 3 meios. 4 meios mais 3 meios, 7 meios. Então, no 3,5 aqui, mais ou menos, que eles se encontram aqui. Ó. Vou colocar aqui menos 3 para x, 7 meios para y. Bom, para o nosso gráfico de reta, eu preciso só desses dois pontos, tá? Não preciso mais. A reta passa por esses dois. Agora, essa aqui, vou marcar aqui do lado, é o nosso
y igual a 2 menos x sobre 2. Eu poderia esticar ele aqui para as duas direções, mas não precisa, porque eu sei que aqui se intersecta. O que se intersecta com essa reta? Essa parábola. Só precisa saber se a parábola é voltada para cima e passa aqui embaixo, ou se ela é voltada para baixo e passa aqui em cima. Se a gente pegar um ponto, já dá para saber. Se eu pegar o x igual a 0, 8 menos 0 ao quadrado sobre 2, que dá 8. Então essa é uma parábola voltada para baixo, ela passa por cima. Eu não fiz o gráfico até o eixo y até o 8, mas o comportamento dela é mais ou menos esse aqui. E eu preciso saber que a limitação superior é o y igual a 8 menos x ao quadrado sobre 2. Calcular a integral da região dada pelo gráfico, região fechada, e eu vou ter os quatro extremos aqui. Tá? Quais são eles? Se eu for analisar ela a partir de x, né? Fica melhor analisar a partir de x ou de y, aí tem que verificar o que fica melhor na hora da resolução. Tá? Como as funções já estão isoladas com y, vou fazê-la com x. Talvez não seja o melhor caminho, a gente vai saber apenas quando for resolver. Tá? Então, começando aqui, ó, a integral dupla. Ela começa em menos 3 e termina em 4. Esses são os extremos de x. Inferiormente ela é limitada pela reta, 2 menos x sobre 2. E superiormente ela é limitada pela curva, 8 menos x quadrado sobre 2. Como a gente começou a analisar por x, a ordem de integração é dy dx. Aqui nós vamos chamar de rx. Pode ser essa a ordem de integração sem problemas. Agora vamos integrar. De dentro para fora aqui, a integral definida entre menos 3 e 4. E aí a primeira integral, basicamente, a gente faz a partir do 1, né, que não aparece, mas na primeira integração, resumidamente, o que a gente faz é o extremo superior menos o extremo inferior. Então vai ficar aqui, nessa primeira integral, vai ficar assim, 8 menos x ao quadrado sobre 2, menos 2 menos x sobre 2. Fecha, fecha. Dx. Organiza isso ou integra termo a termo. Integral definida entre menos 3 e 4. Vou tirar os parênteses aqui para finalizar. Vai ficar 8 menos x quadrado sobre 2 mais 2 menos com menos mais x sobre 2 dx. Se quiser facilitar um pouquinho para ter uma integral menos para calcular, integral definida entre menos 3 e 4, 8 mais 2, tá? A gente pode somar esses dois elementos aí sem nenhum problema. Então aqui é menos, ó, corrigindo aqui, ó, menos 2. Corrigindo esse sinal aqui, 8 menos 2. 8 menos 2, 6, menos x quadrado sobre 2, mais x sobre 2, dx. Vamos integrar isso. Integrando. A integral do 6 em relação a x. A integral do menos x quadrado sobre 2 vai dar menos x ao cubo sobre 6. A integral do x sobre 2 vai dar x ao quadrado sobre 4. Isso pelo método tradicional de integração, né? Aumenta um grau no numerador e passa dividindo pelo mesmo grau. Bom, vamos aplicar agora. Primeiro, aplicando toda essa sentença em 4. 6 vezes 4 menos 4 ao cubo sobre 6 mais 4 ao quadrado sobre 4. Menos da fórmula da integral, aplicando todo mundo em menos 3. 6 vezes menos 3, menos 3 ao cubo sobre 6, mais menos 3 ao quadrado sobre 4. Faltou espaço aí do parênteses aqui no final. E fechar o colchete também. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 6 vezes 4, 24, menos 4 ao cubo, menos 64 sobre 6, expoente ímpar, mantém o negativo. 4 ao quadrado, 16, sobre 4, 4. 6 vezes menos 3, menos 18, com esse menos de fora, mais 18,
menos 3 ao cubo, menos 27 sextos, mais menos 27 sextos, 27 sobre 6, menos 3 ao quadrado, 9 quartos, positivo lá, com menos aqui, negativo, menos 9 quartos. Somar o que dá para somar aqui, ó, 24, 28 mais 18, 46, menos 64 sextos, menos 27 sextos, menos 91 sextos, menos 9 quartos. Tirar o MMC entre os dois, que dá 12. 12 dividido por 1, 12, vezes 46, 552. 12 por 6 é 2, vezes 91, 182. 12 por 4, 3. 3 vezes 9, 27. 552 menos 209, 343 sobre 12. Que é aproximadamente 343 sobre 12. Deixa eu verificar aqui quanto vai dar. Aproximadamente 28,6. Como a gente está pensando em área, né, que era a informação inicial, unidades de medidas quadradas para finalizar. Então é isso, tá? Primeiro, fazer o desenho, achar as intersecções, fazer o desenho da figura, entender quem são os extremos, a esquerda, a direita, inferior e superior, e depois de montada a integral, nessas situações aqui, normalmente a resolução vai cair em exercícios que tem uma integral simples de ser resolvida. Na maioria das vezes o principal trabalho é enxergar a região para poder calcular a partir dela. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima, valeu!